Nos temas 3, 4 e 5, nós iremos ver folha de estilo, o CSS, tableless e criação de layout em camadas. No tema anterior, nós elaboramos um documento HTML, a nossa primeira página. O HTML ele vai cuidar do conteúdo, ou seja, o que será mostrado. Nós vamos colocar o nosso título, subtítulo, os parágrafos. Já a folha de estilo, ela vai cuidar da aparência, ou seja, como será mostrado. Então, como que nós vamos mostrar o nosso subtítulo? Com que tamanho de fonte? Com fundo? É como se o CSS fosse a roupagem do nosso conteúdo. Existem várias formas de criarmos o nosso CSS. Uma delas é utilizando o arquivo externo, ou seja, o nosso CSS vai ficar num arquivo separado do HTML. Esta é a melhor forma. Então, vamos à prática. Para criar um CSS, nós vamos ter que ir em Arquivo, Novo. Na pasta onde está o nosso HTML, nós vamos colocar um nome, estilo 01, e depois determinar o tipo como sendo do CSS. Então, nós vamos em Salvar e nosso arquivo CSS terá sido criado. Bom, nesta folha de estilo, nós vamos configurar o nosso H1. Nós temos um título lá, nós vamos adicionar um fundo nele. Então, se eu quero adicionar uma formatação no H1, eu vou colocar H1, abrir a chave. Em determinado momento, a gente vai ter que fechar, então já faço isso para não esquecer. Vamos dar um tab aqui para fazer a indentação. Então, aqui dentro, nós vamos colocar o quê? A formatação, ou seja, a aparência que eu quero que o meu título tenha. Eu vou determinar uma cor para ele, que seria a cor da letra, tá? Vou colocar aqui como branco. Então, vocês podem colocar em inglês, ponto e vírgula. Agora, nós vamos determinar a cor de fundo. Eu vou colocar vermelho. Vamos em salvar. Agora, nós vamos abrir a página 01.html, porque nós temos que linkar a nossa página HTML com o nosso CSS. Para linkar, aqui no cabeçalho, nós vamos adicionar essa linha. O que muda? O nome do meu CSS. Então, eu salvei como estilo 01.css. Caso tenham salvo com outro nome, vocês vão ter que mudar aqui. Então, agora é só salvar e verificar o resultado da nossa página. Aqui no navegador, nós podemos ver a nossa página feita no tema anterior. Vamos dar um F5 para atualizá-la, para ver como que ficou com o CSS. Perceba, né, que o nosso H1 ele ficou com um fundo vermelho e a letra do texto ficou branca. Nós também podemos definir as cores através do código hexadecimal. Vou colocar aqui o branco e eu vou colocar aqui um bordô, que eu acho que fica até mais bonito. Um vermelho mais escuro, né? Um bordô, na verdade, né? Indo para o nosso navegador, testar, vamos dar F5. Olha lá, ficou um bordô, né? Agora, nós vamos aprender a criar as nossas próprias divisórias. Para isto, eu vou mudar de H1 para div, vou dar um nome, título. Nós temos que fechar essa div. Então, agora nós temos uma divisória chamada título. E o que a gente tem dentro desse título? Este texto. Vamos formatá-lo. No CSS, eu vou mudar. Em vez de colocar H1, eu vou colocar um nome da minha divisória.
Só que quando criamos a nossa divisória, nós temos que colocar um ponto na frente do nome. Então, salvamos e vamos verificar o resultado no nosso navegador. Vamos dar um F5 para atualização. Deu certo, né? A única coisa é que a fonte está pequena. Então, vamos resolver isso. Isso acontece porque nós tiramos o H1. Vamos voltar ao nosso código e vamos adicionar a linha do tamanho da fonte. Vamos colocar 50 pixels e vamos ver o que acontece. Salvar. Vamos atualizar a página. Este foi o nosso resultado. As divisórias são muito importantes, principalmente para o conceito chamado tableless. Tableless significa não usar tabelas para a organização dos elementos da página web. As tabelas em HTML, elas são interessantes para mostrar dados, mas nunca para organizar, posicionar esses elementos da página, como topo, menu, rodapé, conteúdo e etc. Então, a solução é a criação de divisórias e, por meio do CSS, posicionamos ela de forma desejada. Bom, pessoal, o que vem a ser criação de layouts com camadas e formatação CSS? Para organizar o código-fonte de nossas páginas web em camadas, nós precisamos usar cada tecnologia de acordo com o objetivo pelo qual ela foi desenvolvida. E isto é muito importante, pessoal. Ou seja, cada página do nosso website pode ser desenvolvida usando 4 camadas. São elas: conteúdo. O objetivo é fazer a demarcação dos blocos de conteúdo proposto pelo planejamento ou layout do website. Ou seja, você vai criar toda a sua estrutura, sendo que a principal linguagem utilizada é o HTML. Sempre lembrando que o HTML ele não é uma linguagem de programação. A outra camada é a formatação, cujo objetivo é editar o conteúdo. Você aplicar um formato. É tudo que tem a ver com a aparência. E aí nós utilizamos o CSS. Na camada comportamento, nós vamos ter todos os recursos de interação com o usuário. O que são recursos de interação? São aqueles recursos onde o usuário vai poder interagir. Podemos fazer alguns efeitos, como em botões, no próprio menu, na parte de pesquisa, validação de formulário. Então, quando o usuário vai digitando as suas informações, a gente já pode ir validando e dar esta resposta ao usuário. E para isto, a principal linguagem de programação utilizada é o JavaScript. E nós temos, por último, a camada de automação. Envolve todo o gerenciamento das informações do website. Então, aqui entra a questão de banco de dados, porque quando nós fazemos uma compra online, nós colocamos lá nossos dados, aqueles produtos que estão ali sendo mostrado nesta página, ele tem que ser armazenado em algum lugar.
Qual é esse lugar? No banco de dados de um servidor. Então, todo o código para recuperar essas informações, para mostrar na página e tudo mais, faz parte desta camada de automação. E aí existem diversas linguagens de programação, como PHP, e o banco de dados pode ser o MySQL. Existem, diversas opções, mas o importante a ser destacado aqui são as camadas.